Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, trazendo nesta semana informações sobre o Volaitan, o primeiro barco voador 100% brasileiro que está sendo desenvolvido por alunos do ITA. Você vai saber nesta edição como a iniciativa que nasceu dentro da incubadora de empresas do Instituto Tecnológico de Aeronáutica poderá revolucionar o transporte fluvial na região do Amazonas. Nós também vamos falar aqui de um outro projeto desenvolvido por alunos do ITA, recentemente premiado com o Prêmio Petrobras de Inovação. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esses assuntos. Mas antes, a gente traz para vocês alguns informes importantes. Você que nos acompanha lembra que na semana passada nós falamos sobre a crise orçamentária que atinge os institutos de pesquisa, os 17 institutos ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Alguns institutos já estão sem orçamento para manter despesas regulares como conta de água, luz, manutenção, já neste mês de setembro. E entre esses institutos estão dois da base do SINCET, o INPE e o CEMADEM. Na semana passada, nós não trouxemos o posicionamento dos institutos porque não havia sido registrada nenhuma manifestação até o fechamento do programa. Mas, logo depois que o programa foi fechado, chegou a resposta do INPE, da assessoria de imprensa do INPE, que sempre nos atende prestosamente aqui no Brasil Consciência. Então, a gente vai trazer para vocês qual foi a resposta do Instituto, quais são as providências que estão sendo tomadas. Acompanhe. Segundo a resposta nos enviada pela assessoria de imprensa do Instituto, o orçamento do INPE, assim como o de outros órgãos federais, foi impactado pelo contingenciamento e cancelamentos determinados pelo governo federal para o ajuste fiscal. Apesar de uma liberação parcial dos recursos, o Instituto ainda está aguardando o recebimento de uma parcela do orçamento previsto para este ano de 2025. A liberação dos créditos restantes está prevista, segundo a nota da assessoria de imprensa, para acontecer de forma escalonada em etapas ao longo deste segundo semestre, de acordo com o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, com previsão de repasses neste mês de setembro, novembro e dezembro. Ainda segundo a nota da assessoria de imprensa, é sabido que este cenário de incerteza e liberação parcelada gera um risco constante de novas contenções para os institutos. Ainda segundo a nota, diante do quadro, a direção do INPE, com suporte técnico de suas equipes de planejamento e gestão, adotou uma série de medidas proativas e dirigentes para preservar suas atividades essenciais. Segundo o Instituto, a prioridade absoluta tem sido garantir o funcionamento operacional do INPE, incluindo os serviços de vigilância, energia, limpeza e tecnologia da informação, e a manutenção do pagamento de todas as bolsas de pesquisa que estão plenamente asseguradas até dezembro de 2025, garante a nota. Todas as despesas e contratações estão sendo submetidas a uma análise rigorosa, caso a caso, para perfeito alinhamento com a disponibilidade orçamentária real do INPE. De acordo com a nota, essa gestão cautelosa é fundamental para equilibrar as contas frente à liberação parcial e incerta dos recursos. A nota conclui que o INPE mantém diálogo permanente com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e com a Agência Espacial Brasileira, acompanhando o processo de liberação orçamentária e continua totalmente empenhado em garantir a continuidade de suas missões precípuas, como o desenvolvimento de tecnologias espaciais, as previsões meteorológicas e climáticas, a observação da Terra e o monitoramento ambiental e de desastres, que são serviços essenciais prestados à sociedade brasileira. Muito bem, essas foram as informações enviadas pela assessoria de imprensa do INPE, que, diga-se de passagem, sempre nos atende aqui no Brasil Consciência, prestando contas daquilo que está acontecendo no Instituto. Nós também acionamos o outro instituto da base do SINCET, citado no relatório das entidades científicas, com problemas de orçamento. O CEMADEM ficou de nos enviar uma resposta, mas até o fechamento dessa edição
nós ainda não recebemos, estamos aguardando e assim que chegar nós vamos ler aqui para vocês. Ainda falando sobre a questão orçamentária, logo depois do envio da proposta de lei orçamentária para 2026 à Câmara dos Deputados, envio que aconteceu no último dia 29 de agosto, as entidades analisaram a peça e também se manifestaram sobre o orçamento do ano que vem. Veja quais foram as principais considerações das entidades sobre o PLOA de 2026. De acordo com a nota, há pontos positivos e fragilidades na peça. Entre os pontos positivos, a nota destaca a extensão do orçamento do MCTI, que foi puxada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. De acordo com a análise das entidades, em 2026, o orçamento do MCTI vai alcançar 15,45 bilhões. Esse crescimento decorre quase que exclusivamente da ampliação dos recursos não reembolsáveis do FNDCT, que aumentaram na casa de 19,8%. Entre os aspectos positivos, as entidades destacam também o crescimento dos fundos setoriais, como, por exemplo, o aeronáutico, que terá um crescimento de 1.942% para 2026 em relação ao ano vigente, ou o de hidrologia, que terá um crescimento de 1.027% no próximo ano. Entre os pontos destacados pelas entidades como positivos também está o crescimento orçamentário para algumas instituições de pesquisa, como o próprio INPE. Além do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui de São José dos Campos, também terão reforço no orçamento o MPEG e o LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica do Rio de Janeiro. Por outro lado, entre os pontos destacados como negativos, por exemplo, está a baixa cobertura das demandas das unidades de pesquisa, que atingiram apenas 17,45% do total, segundo a análise das duas entidades representativas. O CBPF, por exemplo, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, solicitou 17,8 milhões à União para o ano que vem e recebeu apenas 1.160.000 para o exercício. Outro ponto negativo, por exemplo, foi o corte de 44,7% nas verbas para divulgação científica e de 76% nas verbas para redes de pesquisa. Acostumada a receber eventos relacionados à Força Aérea Brasileira por conta do DCTA ou até mesmo do Exército, devido à presença de seu parque industrial bélico, São José dos Campos viveu uma experiência diferente na semana passada com a presença de oficiais da Marinha. A visita dos militares da Marinha, assim como de autoridades do governo do estado, aconteceu por conta da inauguração, na última semana, da nova sede administrativa da empresa SIAT. Senhoras e senhores, neste ato declaramos oficialmente inaugurada a SIAT Matriz. O espaço, com cerca de 6.000 metros quadrados, será voltado ao desenvolvimento de mísseis e sistemas de inteligência de defesa. A aquisição da SIAT pela Edge Group em 2023 foi o primeiro investimento do grupo dos Emirados Árabes Unidos em território brasileiro. Entre os principais projetos que deverão ser feitos na nova planta estão o míssil antinavio Mansup e sua versão de maior alcance, o Mansup-ER. Além dele, o míssil antitanque MAX 1.2 AC e o SIS-GAS, Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, também serão desenvolvidos no local. De acordo com o Edge Group, os investimentos na companhia brasileira somam 3 bilhões de reais. Saindo da SIAT e indo para a Avibraz, a novela continua e agora contou com uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essa não é a primeira audiência pública realizada. Nós já fizemos outras duas, uma que foi no formato presencial e outra que foi
no formato virtual. E, de fato, a gente precisa cobrar toda a classe política das demandas dos trabalhadores que nós temos no nosso país. Nos últimos anos, o governo federal comprou equipamentos, munições de empresas dos Estados Unidos, de empresas da Itália, de empresa de Israel, enquanto a Avibraz está nessa situação 3 anos paralisada. Então, queria pedir aqui para o deputado para que faça a cobrança ao Banco Fibra, para que faça a cobrança à União, por conta dessa situação dos tributos, e também o deputado Guilherme Boulos entrou com um projeto de lei em defesa da estatização. A empresa tem a possibilidade de voltar a funcionar nas mãos do capital privado, mas a gente defende a estatização das empresas estratégicas, então nós achamos que é fundamental discutir com o Guilherme Boulos para a gente dar sequência e fazer a mobilização por esse projeto para que a Avibraz ela seja uma empresa estatal, e nós defendemos a estatização sob o controle dos trabalhadores. O evento teve a participação dos deputados, além do próprio Sindicato dos Metalúrgicos e de alguns especialistas em defesa e mercado bélico. No projeto de lei que o Boulos protocolou, está a nacionalização, mas é a mesma coisa. O nome técnico para isso é nacionalização. E por que isso é importante? O ano passado, eu tive uma audiência com o Boulos aqui em São Paulo, e nós só falamos da Avibraz. Tá? Ele falou, qual que é a solução que você vê? Eu falei, deputado, só tem uma, que é a estatização, não tem outra. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma empresa como a Avibraz, ela não fabrica Coca-Cola, não fabrica refrigerante. Você não pode ir lá no supermercado e falar, me dá um Astros aí que eu vou levar para casa, me dá meia dúzia de... Não. Se o governo não comprar, ela simplesmente quebra. Então, qual é o nosso medo? É que mesmo que ela seja saneada agora, daqui a 5 anos aparece uma outra crise. Então, não tem outra saída que não seja a estatização / nacionalização. Se você pegar qualquer país do mundo que tenha uma indústria de defesa pujante, vou dar 2 exemplos, Rússia e China. O governo está onipresente na empresa, ele é o primeiro comprador. A empresa vende primeiro para o governo, depois ela busca as vendas externas. Aí você fala, os Estados Unidos a empresa é privada mais ou menos. Se o governo americano tirar a mão da Lockheed, da Raytheon, elas quebram. O governo americano sustenta essas empresas, não diretamente, mas sustenta. Tá? Se bem que ali eu acho bem pior, porque é uma transferência do capital público, do setor público para o privado. Aqui tinha que ser uma coisa assim, gente, precisa estatizar a empresa, nós não temos outra saída. Qualquer pessoa que falar para você, falar, mas eu sou contra a estatização, fala, me apresenta uma outra solução. Porque é uma empresa estratégica, ela não pode quebrar. Eu vivo falando isso aí nas entrevistas que eu dou. Eu falo, olha, empresa de defesa, ela não está ali para dar lucro, ela tem um papel social importantíssimo, que é a defesa do país. Sem defesa não tem soberania, gente. Além da audiência pública, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que representa os trabalhadores da empresa, realizou manifestação em frente ao Banco Fibra. O banco é um credor da Avibraz que conseguiu na justiça suspender a homologação do plano de recuperação judicial alternativo da fábrica que havia sido proposto em parceria com o Sindmetal. A Avibraz está parada há mais de 2 anos e acumula 28 meses sem pagar salários. Além do Banco Fibra, o governo federal também entrou com recurso contra o plano alternativo por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Enquanto os recursos não são julgados, o controle da Avibraz foi transferido para a empresa Vita Gestão e Investimentos, que é de propriedade de Fábio Guimarães Leite, já nomeado novo presidente da empresa. Falando agora do ITA e da conquista do Prêmio Inventor Petrobras, 6 integrantes do Laboratório de Engenharia Térmica Aplicada do Instituto conquistaram o prêmio por conta da patente intitulada Aparato Experimental para Análise do Comportamento da Frente de Propagação de Reação Aluminotérmica e Determinação de sua velocidade. A invenção permite analisar com precisão reações aluminotérmicas e gerar dados para aplicações industriais.
foram premiados o professor doutor Elisandro Santos Magalhães e os ex-alunos Rodrigo Gustavo da Silva, Bruno de Campos Salles Anselmo, Tiago Dias dos Santos, além dos técnicos Felipe Caldato e Marco Antônio dos Santos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente mostra para vocês como está o desenvolvimento do primeiro barco voador brasileiro. Instante só, não saia daí. Uma grande polêmica foi criada no estado de Santa Catarina no último trimestre, depois que o governo Jorginho Melo, do PL, ferrenho apoiador de Jair Bolsonaro, anunciou o início de um projeto para incluir um novo modal de transporte entre as cidades costeiras e ribeirinhas do estado. Em uma parceria com a empresa americana Regent Craft, foi lançada a Brasil Sea Glider Initiative, no caso, Brasil com Z mesmo, como preferem os bolsonaristas, que visaria incluir barcos voadores como alternativa de transporte rápido para até 12 passageiros a 300 km por hora sobre as águas do estado catarinense e, quiçá, do Brasil. Com 17 metros de comprimento e 19 de envergadura, o veículo seria a maior máquina voadora totalmente elétrica já construída e seu primeiro protótipo estaria em fase de testes, segundo informações divulgadas naquela oportunidade pelo embaixador mundial da Regent, Mark Nilleman, que também é cofundador da Azul Linhas Aéreas que opera no Brasil. Durante o anúncio oficial, representantes das empresas e do governo falaram muito sobre a união de forças para tornar a iniciativa operacional até o final da década. Hoje a gente está dando o primeiro passo para iniciar uma discussão mais ampla, né? Começa pelo esse Sea Glider, para que a gente possa começar a colocar o Estado na vanguarda, né, dessas inovações. A Regent e a INEX estão trazendo para Santa Catarina um conjunto de governo, academia, empresas privadas se juntando para viabilizar a implantação de um novo modal de transporte no Brasil, que é usar os nossos 7.500 quilômetros de costa, no caso de Santa Catarina, 520, e nós vamos começar operações no Brasil por Santa Catarina. Eles, porém, não disseram quase nada sobre questões práticas, como, por exemplo, o custo que o projeto deverá gerar para o poder público, o que causou uma série de críticas e ironias por parte da oposição ao governo daquele estado. Depois das promessas mirabolantes, da falta de informação, da falta de transparência, de erros incontáveis, vem aí a história mais inacreditável do governador Jorginho Melo. Aliás, está mais para a história de pescador. Segundo o jornalista Marcelo Lula, o novo projeto para o estado, para o trânsito no litoral, é o Sea Gliders. Para ti que não fala inglês, planadores elétricos, que seriam uma alternativa ao trânsito da BR-101. Seria uma boa alternativa se o veículo não tivesse capacidade para apenas 12 passageiros e custasse 15 milhões de dólares cada. Sim, você não ouviu errado. E não é preciso ser muito bom em matemática para ver que não é viável. Com esse valor, daria para comprar um jato novo. Já pensou você ir visitar sua família de jatinho no final de semana? Talvez o deputado e os demais representantes do poder público catarinense não saibam, mas aqui no Brasil, em São José dos Campos, ex-alunos do ITA estão trabalhando em um projeto muito semelhante que pode ainda não ser elétrico, mas que tem desenvolvimento e tecnologia nacional e um custo unitário e operacional muito mais viável em relação ao projetado para o veículo americano. O projeto começou a ser desenvolvido pelos alunos do ITA dentro da incubadora de empresas do Instituto, por meio da startup Aero River.
E é este projeto que nós vamos mostrar para vocês agora. O desenvolvimento do Volitan, o barco voador brasileiro, que recebeu investimentos da FINEP e do estado do Amazonas para atender a demanda de transporte de passageiros e de cargas naquela região. Desde o último mês de março, a empresa está instalada em um condomínio industrial de São José dos Campos. E é aqui que nós viemos conhecer a história do primeiro barco voador brasileiro. Então, assim, desde criança eu tinha a paixão por ver e estudar coisas que voam. Então, sempre gostei de aviões, de astronautas, de foguetes. E aí fui crescendo com essa paixão, só que eu sou de Manaus, nasci lá em Manaus, minha vida praticamente toda foi lá em Manaus. E lá a gente tem essa dificuldade de não ter curso de engenharia aeronáutica. Para poder estudar engenharia aeronáutica eu teria que sair lá de Manaus. Só que na época, ali durante a minha adolescência, minha família não tinha condições de bancar a minha estadia em um outro estado para que eu pudesse fazer cursinho nem nada disso. Então quando eu estava no ensino médio, eu tracei uma estratégia que era cursar na engenharia mecânica lá em Manaus, que engenharia mecânica seria o curso mais próximo da engenharia aeronáutica. E aí, depois que eu terminasse a minha graduação em engenharia mecânica, eu iria tentar fazer o mestrado no ITA de engenharia aeronáutica. E aí eu consegui entrar no curso de engenharia mecânica lá em Manaus. E aí lá eu tive a sorte de encontrar um projeto, pessoas que estavam se reunindo para participar de uma competição, que é o Aerodesign. E aí, na época, estava iniciando a equipe lá de Manaus, a equipe Urutal. E aí isso aqui tem tudo a ver comigo, vou entrar na equipe. E aí consegui participar da equipe, participei dela por 4 anos, durante 4 anos. E as competições eram aqui em São José dos Campos, então eu vinha todas essas vezes. E aí nessa equipe eu conheci o Felipe, que hoje é meu sócio também. E aí ele compartilhava comigo o mesmo sonho de estudar engenharia aeronáutica. E aí, enfim, quando a gente terminou ali a graduação, formamos em engenharia mecânica, a gente fez o concurso, né, o processo seletivo para vir fazer o mestrado em engenharia aeronáutica aqui no ITA. Passamos, e aí a gente participou do Aerodesign do ITA também, ganhou a competição nacional aqui pela equipe do ITA, foi para os Estados Unidos, competiu no Mundial, foi super legal. E aí, quando a gente estava concluindo já o mestrado em engenharia aeronáutica, um amigo em comum, que é o Túlio, ligou para a gente para parabenizar aí pela formatura, né, pela graduação do curso de mestrado. E aí fez a provocação, que agora está na hora de vocês pegarem esse conhecimento que vocês adquiriram aí para tentar resolver os problemas da nossa região. E aí a gente se debruçou em relação aos problemas da região amazônica e a gente viu que realmente a logística era o maior problema, porque a região como um todo é gigantesca, tem um potencial socioeconômico também de igual tamanho, só que na maior parte da região amazônica as cidades são isoladas. Não tem acesso por transporte terrestre, transporte aéreo é sempre muito caro, são poucas as cidades que têm aeroportos. Então a alternativa que sobra para a população é o transporte por barcos. Só que o problema é que barcos são veículos muito lentos. Então tem cidades que você demora 5, 10 dias para chegar de barco. E de vez em quando ainda tem o período de seca, que aí alguns bolsões de areia aparecem ali no rio e nem o barco passa. Então a gente pensou, como é que a gente pode resolver esse problema? Daí a gente começou a pesquisar alternativas de meios de transporte que pudessem ser utilizados para lá, até que a gente encontrou os ecranoplanos. Ecranoplano é nome curso, é mundialmente conhecido como veículo de efeito solo, que aí é uma espécie de avião, só que ele voa sempre muito baixo, no nosso caso em torno de 5 metros de altura e sempre sobre a água. E as duas vantagens de voar nessa altura a primeira é em relação à regulamentação, que como ele está voando baixo e sempre sobre a água, ele é classificado como um barco. Então toda a regulamentação é feita pela Marinha e não pela ANAC. Inclusive hoje a gente já tem uma liberação da ANAC e está junto com a Marinha para
eles vão lançar uma portaria liberando os primeiros testes do nosso veículo. E a outra grande vantagem é que voando baixo assim tem um efeito aerodinâmico, que é o efeito solo, que deixa o veículo 40% mais eficiente do que se estivesse voando mais alto. Quando a gente viu esses vídeos dos veículos russos ali voando, dos ecranoplanos, a gente percebeu pelas características, né, que eu mencionei antes, consumo e também pela parte da regulamentação, que ele se encaixaria perfeitamente na nossa realidade. Por quê? Na região amazônica a gente tem a vantagem da largura dos rios. Então, por exemplo, se a gente pega do trecho ali saindo de Manaus até a foz do Rio Amazonas, o trecho mais estreito é de 3 km. Então a gente tem rios bem largos, então a gente consegue fazer a operação desse veículo e não tem muito problema com manobrabilidade. E aí na época, né, a União Soviética ali, nem era os russos ainda, era a União Soviética, eles usavam esse veículo porque ele voava muito baixo, então os radares não conseguiam detectar, e como não estava encostando na água também, ele não era pego pelo sonar. Então eles conseguiam operar meio que de forma invisível. Só que aí assim, com o fim da Guerra Fria, não precisou mais fazer esse tipo de veículo e a ideia ficou meio adormecida ali. Só que mais recentemente, globalmente, o veículo de efeito solo tem ganhado força. Então tem outras empresas também fabricando esse tipo de veículo. Tem empresa em Singapura, tem na Coreia do Sul, nos Estados Unidos também. Mas aqui no Brasil nós somos os pioneiros, somos a primeira empresa que está fazendo esse tipo de veículo, e especialmente para a região amazônica, né? É lógico que a nossa ideia é resolver os problemas logísticos da região amazônica, utilizar o veículo lá, mas é um veículo que pode ser utilizado em qualquer lugar do mundo. Assim, as nossas conversas, né, a minha, do Felipe e do Túlio, começaram ali no final de 2020, novembro de 2020. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, e em junho de 2021 a gente fez a apresentação, né, o nosso pitch pro Denis, que é dono das lojas de Bemol, a maior rede de varejo lá da região norte. E aí ele super gostou da ideia, porque as lojas de Bemol precisam fazer entrega de mercadoria para a cidade do interior, então a gente tem esse problema logístico. E ele gostou muito da nossa ideia e fez o primeiro investimento anjo. E aí, com o recurso desse investimento, né, com esses valores, a gente abriu o nosso CNPJ. Então, o que era só ideia virou empresa nesse momento. E a gente começou já a fazer a construção do nosso primeiro protótipo em subescala, que é o protótipo que a gente tem hoje em vídeos aí voando. E aí, já no ano seguinte, 2022, a gente conseguiu, a gente escreveu o nosso primeiro projeto, FINEP, enviou e já aprovou em primeiro lugar, inclusive. E esse projeto era um projeto de R$1 milhão em subvenção econômica. E aí ele já deu esse impulso inicial aí, a gente conseguiu concluir a construção do nosso primeiro protótipo subescala. Começou a trabalhar também na parte de sistemas do veículo. Então ele tem controle de altura, controle de curva. Isso tudo a gente começou a trabalhar já com o recurso desse primeiro projeto. Em seguida, a gente já recebeu um segundo investimento, que veio de um grupo de práticos lá da região amazônica. Práticos são pilotos de navio, recebem salários muito altos. E aí, então, a gente foi 2022, 2023, desenvolvendo o nosso protótipo e testando todos os sistemas nesse protótipo. Até que ano passado surgiu a oportunidade desse edital da FINEP, que é o edital Aviação Sustentável. E aí a gente novamente escreveu o projeto, submeteu e fomos aprovados. É um projeto de R$10 milhões. E aí, com esse projeto, a gente está fazendo aqui finalizando o projeto em escala real do nosso veículo, que é o Volitan.
E aí, em paralelo, a gente também submeteu um projeto nas leis de incentivo lá de Manaus, que tem programas prioritários para alguns setores da indústria. Então, a gente submeteu um projeto que também foi aprovado, um projeto de 6 milhões de reais. Então, com esse montante de 16 milhões, a gente partiu já para a construção do nosso primeiro veículo em escala real, que está sendo construído agora. O primeiro protótipo do barco voador brasileiro deverá estar pronto no próximo ano, mas ele ainda não será o Volaitan definitivo. Para facilitar o desenvolvimento do primeiro modelo, eles optaram por uma versão menor, que também poderá servir como produto no futuro. Na verdade, são dois projetos distintos, né? A gente tem o projeto que a gente aprovou com as leis de incentivo da região amazônica, que é um projeto de 6 milhões, e tem esse outro da FINEP, que é o projeto de 10 milhões. Então, a gente montou um roadmap tecnológico aqui. Com o recurso que a gente recebeu do CITES, desses 6 milhões, a gente está fazendo a construção do primeiro veículo em escala real, só que é um veículo de 2 lugares, então é um veículo menor. E depois que esse veículo estiver testando, depois que a gente tiver aprendido bastante com a operação, a gente vai fazer a construção do veículo de 10 lugares, que é o Volaitan. O protótipo que a gente está construindo agora é o Voadeiro, que é esse veículo menor de 2 lugares. A gente optou por fazer a construção de um veículo menor pela quantidade de recurso, que é um pouco, embora saiu 16 milhões, ele é limitado para a construção de um veículo de 10 lugares. Mas sendo um veículo menor, a gente consegue finalizar um projeto de engenharia mais rapidamente e fazer a construção também de um jeito mais barato e mais rápido. E aí, com esse veículo, a gente já vai começar a entender a alteração, fazer os primeiros testes em voo, com piloto e copiloto embarcado já, para entender toda a dinâmica e depois partir para a construção do nosso veículo de 10 lugares. O Voadeiro é economicamente viável para ser um outro produto? Também, sim. A gente acabou não fazendo uma análise de mercado tão detalhada quanto a gente fez para o Volaitan, mas assim, para quem a gente apresenta o Voadeiro, as pessoas geralmente acabam tendo interesse em adquirir por lazer, por hobby, para usar mesmo pessoa física, não tanto como para comercialização. Transporte de fazendas, né? Pessoas que usariam um helicóptero, por exemplo, usariam o Voadeiro na região. Sim, então a gente acredita nele também, passou a acreditar nele também como um produto. Você falou de um primeiro protótipo de 2 lugares e um segundo protótipo de 10 lugares. O objetivo desse veículo é que ele faça viagens de até quantos quilômetros? Seria um transporte como se fosse uma aviação regional? Podemos dizer que sim, porque, a princípio, né, a gente quer operar dentro da região amazônica, mas o veículo, o Volaitan, ele tem uma autonomia de 500 km. Significa que ele consegue voar ali sem reabastecer por 500 km. Depois você tem que parar, reabastecer, que nem você faz numa viagem de carro, e pode continuar. Então acaba que a gente consegue alcançar ali distâncias bem maiores, consegue cobrir praticamente toda a região amazônica, tendo postos ali para reabastecer. E aí uma outra característica, né, aproveitando esse assunto, o nosso motor, ele é a combustão e ele é reabastecido com gasolina. Justamente porque a gente pensou nisso, né? Colocando um motor de aviação ali, utilizaria combustível aeronáutico e a gente não teria onde reabastecer na região amazônica. Então a gente utiliza um motor automotivo a combustão que funciona a gasolina para a gente poder abastecer em qualquer lugar. Olha que interessante. Desculpa, que motor seria que vocês estão se baseando? Então, a gente ainda está na seleção, existem alguns candidatos ali de motorização e a gente ainda vai fazer essa seleção final. A potência necessária é de 500 kW. Então, a gente já sabe que vão ter que ser 2 motores ali trabalhando juntos para essa potência. Em cada hélice. E você falou numa
numa combustão a gasolina. Sim. Mas vocês vão operar numa área de interesse, de preservação. Vocês pensam em adaptar esse projeto para um combustível mais responsável no futuro? É possível, de repente, pensar em hidrogênio, etanol? Sim, é possível sim. Mas assim, embora o nosso veículo hoje ele seja um motor a combustão e movido, né, e o combustível seja gasolina, o nosso veículo ele já é 40% mais eficiente do que o avião. Então ele já emite 40% menos CO2 e ele é em torno de 10% menos poluente do que o barco, quando a gente pega o consumo de CO2 ou a emissão de CO2 por passageiro. Então, mesmo sendo um veículo, né, com motor a combustão, ele já é menos poluente do que as opções que estão hoje disponíveis. E aí, bom, existe a alternativa, por exemplo, de utilizar motores elétricos. Só que hoje o peso das baterias é um impeditivo. A gente já fez as contas aqui, já fez análise, para ter a mesma autonomia, né, de 500 km, a gente precisaria de 4 toneladas de bateria. Hoje o peso total do veículo já carregado é de 3 toneladas. Então acaba que as baterias elas são um impeditivo. A gente tem um projeto a iniciar ainda, a gente não começou, mas de utilizar motores híbridos, né? Utilizar a hibridização. Motores flex, talvez, já comerciais, possam usar etanol e gasolina? Sim, mas eu digo motor híbrido de um motor a combustão, operando ali no regime ótimo, e aí esse motor ele gera energia elétrica para reabastecer as baterias e girar um motor elétrico. Com isso a gente consegue emitir muito menos CO2. Só que, como a gente ainda tem que fazer o projeto do veículo, a gente coloca essa parte da hibridização como um passo seguinte. É algo que a gente quer fazer, mas primeiro a gente quer fazer o veículo operar ali, voar, para partir para essa outra etapa de projetos. Você falou de voo sobre água, mas como você mesmo disse, em alguns momentos a seca. Ele voa sobre a terra também? Sim, voa sobre a terra também. O efeito solo, na verdade, ele acontece quando a asa ali do veículo ela está voando bem próximo a alguma superfície. E aí não importa o que essa superfície contanto que ela seja sólida, né? Então pode ser sobre a água, sobre a terra. O problema de operar na terra, então não dá para operar, por exemplo, dentro da cidade, porque você tem montanhas, tem vales, não consegue fazer um voo muito, muito reto, né? Já na água a gente consegue ter uma superfície plana por mais tempo. E aí sim, na época da seca ele pode ainda continuar operando, porque vão ter bancos de areia ali que não vão interferir, porque não vão estar em contato com o veículo. A gente só vai precisar ter água mesmo para a parte da decolagem e do pouso. Porque o veículo ele não tem transpouso, embaixo é um casco de lancha, então ele decola e pousa da água. Então, nesses dois lugares tem que ter água. Bacana. Eu vi, eu não sei se foi no primeiro edital que você comentou, um prazo estipulado de ter um protótipo em 2024. Imagino que esse prazo já foi dilatado, né? Como em praticamente todo projeto tecnológico, o prazo nunca é o prazo ótimo. Quando que vocês pretendem estar com esse veículo pronto? Sim, a gente já está construindo, né? Começou a construção das primeiras peças. Esse prazo aí foi um pouco adiantado até pela captação de recursos mesmo, né? A gente só conseguiu ter esses valores no começo, agora é de 2025. Então, no início do ano que vem, 2026, a gente já espera ter esse veículo pronto, se não tiverem outros atrasos de projeto que, como você comentou, podem acontecer. Como a gente está fazendo algo novo, pode surgir alguma novidade ali que a gente não está esperando. Mas o início de 2026 ter ele pronto para iniciar os testes na água, ver se os testes vão ser feitos lá em Manaus. E aí a gente estima ali um período de 6 a 8 meses para fazer os testes. Uma vez que o protótipo esteja pronto e voando, a Aero River se transformará numa fábrica de aviões dessa categoria? Ou vocês pretendem apenas desenvolver e vender isso para alguma produção? Não, a nossa ideia é fazer a produção dos nossos veículos. A gente, inclusive, né, dentro desse projeto FNEP que nós aprovamos, tem uma parte que é o projeto do veículo, mas tem uma parte que é até de uma contratação de uma ICT, então de uma outra
empresa que está fazendo em paralelo o projeto da nossa planta fabril. Então, a gente vai sim fazer a construção do nosso veículo e depois, posteriormente, fazer a venda do nosso veículo. E essa planta fabril, a princípio, vocês pensam em fazer aqui em São José dos Campos, onde tem esse cluster aeroespacial e mão de obra especializada para dar suporte a essa fábrica, ou vocês pensam em fazer lá em Manaus, onde o avião já estaria, assim, digamos, entregue para o cliente final? Sim, ainda não está definido, completamente definido. A gente tem uma vontade muito grande de que essa planta fabril seja em Manaus, que a empresa tem sede lá, nós somos da região, mas a gente sabe que quando a gente está falando, né, de uma empresa e principalmente de um porte grande, a gente precisa também balancear ali se vai ter incentivos fiscais, qual cidade que está dando melhores incentivos, talvez até terreno mesmo, algumas vezes as próprias prefeituras cedem. Então a gente ainda está nesse processo de negociação, mas a gente sabe que a gente não pode sair de vez aqui de São José dos Campos, que é uma cidade que agrega muito para a AeroRiver, né? Tanto na gama de engenheiros, os engenheiros aeronáuticos que trabalham com a gente, quanto com essa expertise de fabricação. Então a gente contratou pessoas que sabem mexer com fibra de vidro, fibra de carbono, que já participaram antes, têm experiência na fabricação de aeronaves. Então, a ideia é, de alguma forma, continuar com os dois lugares, São José e Manaus, só que a gente ainda não sabe onde vai ser, de fato, a planta fabril. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz mais informações sobre o barco voador brasileiro. Um instante só, não saia daí. O Volitan vai ser o primeiro veículo de efeito solo comercial no Brasil. Ele vai ter a capacidade de transportar 10 passageiros ou 1 tonelada de carga a uma velocidade de 150 km por hora. A gente costuma dizer que esse veículo é uma mistura entre o barco e o avião, que ele realmente tem características dos dois. Ele vai estar sempre voando, só que a uma altura de 2 a 5 metros de altura, e aí por causa disso surge um efeito aerodinâmico chamado efeito solo, que deixa esse veículo 40% mais eficiente do que se estivesse voando mais alto. Então, mesmo quando a gente contabiliza em relação à superfície da água, o veículo voando a 5 metros, como o veículo não é tão grande assim, ele ainda ficaria abaixo da altura que vários barcos atingem. Não é incomum você ter alguns navios de 30, 40 metros de altura. Então, por conta disso, ele fica apenas operando como se fosse uma embarcação, justamente porque ele fica atuando onde as embarcações atuam, na região onde as embarcações atuam e convivendo nesse ambiente. E por conta dessas características também, apesar de, é uma embarcação, ele tem características de avião porque ele precisa voar. E aí, desse ponto de vista, quando a gente pensa em materiais utilizados na construção, sim, utilizamos de materiais que são utilizados na indústria aeronáutica. Então, algumas partes do veículo são fabricadas com fibra de vidro e de carbono. E também algumas técnicas da engenharia naval. Então, algumas partes do veículo são de ligas de alumínio mais voltados para aplicações navais. Então, dependendo da parte do veículo, você tem tanto fibras e material composto, quanto alumínio, ou seja, materiais metálicos. E qual que é a grande dificuldade que vocês estão encontrando nesse momento para projetar? E, obviamente, vocês estão no projeto e já estão prevendo qual vai ser a grande dificuldade para construir. O que pega para fazer um projeto como esse? Existem vários pequenos desafios que a gente tem que superar para conseguir ter o Volitan como um produto funcionando no mercado do jeito que a gente quer. E cada um desses desafios tem as suas características. Então, por exemplo, um dos desafios que esse tipo de veículo
não somos os inventores, eles já existiram no passado, só que nunca tiveram uma adoção em massa. E um dos motivos que a gente mapeou disso é que, para fazer longas viagens com um veículo que opera a uma distância pequena em relação à superfície da água, para o piloto acaba sendo muito cansativo passar várias e várias horas controlando essa altura em relação à água. Então imagina que um motorista de caminhão ele tivesse uma terceira dimensão para controlar. O caminhão ele vai para frente, para trás, vai para um lado e para o outro. Só que nesse caso ele poderia ir para cima e para baixo. Então isso aumenta a carga de trabalho desse piloto. E aí, ao longo do tempo, a chance de você ter acidente aumentava muito. Então, isso acabava causando uma certa insegurança nesse tipo de veículo. E como é que a gente está fazendo para superar esse desafio? Desde que a gente nasceu, a gente vem desenvolvendo um sistema de controle que vai atuar junto ao piloto para que ele automatize algumas funções, como essa do controle de altura. Então, ao invés do piloto o tempo todo ter que ficar corrigindo o veículo, imputando se ele tem que subir ou descer, o sistema faz isso de maneira automática. E aí, fazendo isso, eu diminuo a carga de trabalho do piloto e eu consigo fazer com que ele passe muitas horas operando e ainda assim esteja em segurança. Esse é um dos desafios que a gente tem que superar. Mas, por exemplo, outro desafio, quando a gente pensa que o veículo ele tem muitas características de aeronave, e aí quando a gente vai para o mundo aeronáutico, geralmente a gente está falando de ordem de grandeza de valores maior do que o mundo naval, porque geralmente as aeronaves exigem um grau de sofisticação e de certificação que faz com que o preço de uma aeronave seja muito, muito mais elevado do que de uma embarcação. E se a gente adotar apenas critérios de certificação aeronáuticos, a gente vai ter um veículo que não vai ser competitivo no mercado. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre materiais e métodos de fabricação aeronáuticos, que são muito caros, mas que são seguros, e navais, que também fornecem segurança, mas que são mais baratos. Então a gente precisa equilibrar os dois para que eu consiga, no final, ter um veículo com preço competitivo para que ele atenda o mercado, porque senão não adianta nada se o veículo custar muitos milhões de dólares, as pessoas não vão ter acesso e fatalmente a AeroRiver não vai conseguir cumprir o seu propósito. Então são vários desafios ali que a gente tem que superar para conseguir ter o veículo pronto e funcionando. E você falou numa espécie de controle de altitude. Seria como um piloto automático pro, digamos assim, o operador, né, vamos chamar assim, o barqueiro, não ter que ficar se preocupando com a altitude o tempo todo? Perfeito, é exatamente isso. E eu acho que um paralelo que, pelo menos eu gosto muito, é o do controle de tração de um carro. Então, o controle de tração de um carro, quando você entra numa curva em alta velocidade, ele distribui a tração entre as rodas para que você não precise se preocupar do carro sair da curva. Os carros mais modernos já têm tudo isso de maneira automática. Ali no veículo, ele funciona de maneira semelhante. Então, à medida que o piloto começa uma curva, ele não vai precisar se preocupar se a ponta da asa vai pegar na água. Por quê? Porque o veículo já vai se manter estável e fazendo a curva, assim como o controle de tração atua num carro. Vocês pretendem usar um motor comercial, de repente pegar de alguma empresa, ou, sei lá, um motor que já esteja trabalhando com barcos? Qual que é a ideia? A ideia disso é já ter uma solução mais pronta, então a gente não quer desenvolver nenhum motor, nem nada disso, mas sim comprar. A gente precisa de 500 HP total para conseguir que o veículo opere. Então, a gente pode fazer isso tendo 2 motores de 250 cada, ou apenas um de 500. A gente ainda está tentando estudar ali com os fabricantes, um fabricante que a gente consiga garantir essa continuidade, porque hoje no mercado existem alguns motores com essas características que a gente precisa, mas que a gente não consegue ter a confiança de que daqui a 5 ou 10 anos, quando eu ainda continuar precisando desses motores, eles vão continuar tendo peças de reposição e eu vou conseguir garantir a manutenção da vida desses veículos. Porque imagina que se eu colocar um motor que daqui a alguns anos saia de linha, como é que eu vou garantir que daqui a 10 anos eu vou ter veículo operando? Fatalmente, eu vou comprometer o tempo de vida útil do meu veículo, porque o motor que foi colocado nele teve um tempo de vida encurtado. Então, isso tem sido uma dificuldade. A gente tem conversado com alguns fabricantes de
motores brasileiros, mas a gente ainda não conseguiu firmar um acordo aí. O veículo teria carregado uma massa total de 3 toneladas, sendo capaz de carregar uma. Esse uma ele seria dividido entre passageiros e carga, ou teria que ter um veículo para carga e outro para passageiro? Perfeito. Esse uma é para dividir entre passageiros e cargas. Então, uma das coisas que a gente já colocou como requisito de projeto é a questão desse setup entre passageiros e cargas. O que seria isso? Seria a velocidade que eu consigo tirar os assentos da cabine para que eu fique com a cabine totalmente vaga para transporte de cargas. Então, hoje a gente está trabalhando para que isso seja possível ser feito em 2 a 3 horas. Então, se eu tenho um veículo que está numa configuração de carga, em 2 a 3 horas eu consigo colocar os assentos bonitinho e operar com passageiro, e o contrário também. Então, em 2 ou 3 horas eu consigo tirar esses assentos e operar a carga. E aí vai depender do operador. Não somos uma empresa que quer operar os veículos, a gente é um fornecedor de veículos, e aí a gente entende que, para os operadores, veículo parado é ruim. Então, quanto mais versatilidade a gente entrega no veículo, maior valor agregado eles têm de poder, em algum momento, fazer alguma viagem transportando apenas carga, em algum momento transportando passageiro, e em algum momento, quem sabe, carga com passageiro. Então, por conta disso, a gente entende essa necessidade e está trabalhando para que o veículo seja facilmente, ele consiga trabalhar nos 2 casos com um pequeno setup ali de 2 a 3 horas. Essas configurações de 3 toneladas, elas são para o veículo final, né? Agora, vocês vão ter um protótipo que leva 2. Esse tem capacidade de quantos quilos? Porque, pelo que a gente estava conversando, ele pode se tornar também um produto, né? Perfeito. O voadeiro ele vai ter capacidade para levar 230 quilos de carga útil. Então, dependendo da massa dos 2 tripulantes ali, vamos colocar 80 quilos o peso médio padrão, você ainda ficaria com margem de 70 quilos de carga que poderia ser facilmente levada ali. O veículo maior, vocês imaginam que ele possa ser, digamos, ampliado, de repente ter um plus e levar 20 passageiros? Acredito que já seria um outro produto. A gente enxerga essa necessidade de mercado até um número maior que 20 de passageiros, só que temos uma questão técnica ali de também o tamanho do projeto, quanto maior o tamanho do veículo, maior o custo de desenvolvimento, eu preciso de mais recurso para produzir esse veículo, e depois, para mim pagar ele também é um risco maior. Como a gente é uma startup, a gente optou por já começar num veículo de 10 lugares, o que já é usado para caramba. É raro os casos de empresas sem um histórico já partindo por uma configuração de 10 lugares, e quem sabe no futuro não vem outros veículos ainda com mais capacidade. É sim nossa intenção. Do que vocês já têm pronto, o que já foi construído? Até onde vocês já chegaram? Muita coisa ainda está em projeto. Então, como eu comentei, são vários os desafios de engenharia que a gente tem que superar para ter um produto que funcione de verdade. Então, hoje a gente está numa fase do projeto que a gente chama de projeto detalhado, onde as principais dimensões, as principais proporções do veículo já estão definidas, e aí a gente entra numa fase de detalhamento, onde o pessoal de engenharia começa a fazer os desenhos das peças que se juntam para formar aquela estrutura da asa. Então imagina que você tem por fora ali uma asa, mas que aquela asa, na verdade, ela é formada por centenas e até milhares de peças que se encaixam, que se montam, parafusos, ribetes, longarinas, tudo isso encaixado para se formar aquela asa. Então, hoje a gente está numa fase de detalhamento. Acredito que, para o caso do voadeiro, a nossa meta é, até o início do ano que vem, já ter esse veículo montado. Já começamos a produzir algumas peças, mas essas peças elas ainda não são peças finais, são peças apenas para a gente validar os nossos processos de manufatura. Hoje vocês estão trabalhando com quantas pessoas? Qual que é o perfil das pessoas que estão colaborando com o projeto? E quantas vocês imaginam que possam estar empregadas aqui ou numa unidade lá em Manaus quando vocês iniciarem a produção?
Hoje a AeroRiver tem 27 colaboradores full-time. Se eu não me engano, 17 aqui em São José dos Campos e 10 em Manaus. E eu sou engenheiro, eu sou o diretor técnico da AeroRiver, mas apesar disso, uma coisa muito importante é que a gente olha para a AeroRiver como uma empresa completa. Então, a gente tem gente tanto trabalhando na parte comercial, marketing, recursos humanos. É obviamente que a parte do produto, da engenharia, ela é o time, o maior time que a gente tem, e a maioria das pessoas são dentro desse perfil de engenharia. Então, a gente tem desde gente mais júnior, quanto gente mais sênior, com mais de 40 anos de bagagem de projeto aeronáutico, de experiência. E aí a nossa missão é sempre equilibrar ali esse time, para que a gente consiga ter um time versátil, porque a gente precisa descobrir muita coisa, apesar de o Brasil ser um fabricante de aviões consolidado, a gente acaba, para esse tipo de veículo, a gente no Brasil somos os primeiros. Então tem muita coisa que a gente tem que ter a mentalidade de ir descobrindo e perdendo alguns vícios da aeronáutica para conseguir descobrir como fazer isso para a nossa aplicação, que é um pouco diferente, então tem suas particularidades. E aí, à medida que a gente tem descoberto isso, a gente tem formado um time cada vez mais forte e cada vez mais completo. E eu acredito que quando esse veículo estiver em produção e a gente tiver num ramp-up de entrega de 30 a 40 unidades por ano, a gente vai precisar de pelo menos umas 200 pessoas na empresa ao todo. Tá conversando com o pessoal de Manaus aí? Tô conversando. Dá um salve para eles aí, que eles estão aparecendo na reportagem também. Dá um tchau aí que vocês estão aparecendo na reportagem. O início da produção, ela requer uma estrutura industrial. Isso seria uma planta muito grande? Vocês imaginam que seria possível instalar aqui onde vocês já estão mesmo? O que vocês precisariam para começar a produzir? Perfeito. Nesse projeto que a gente aprovou no Avião Sustentável junto à FINEP, uma das áreas desse projeto que foi endereçada é justamente um estudo fabril, para a gente entender o tamanho de planta fabril que a gente precisaria para conseguir ter esse número de entregas, qual a área, como seria essa linha, como é que eu consigo otimizar essa linha, aonde eu consigo flexibilizar processos para que eu tenha tudo já pensado e estruturado, sempre visando um processo eficiente, onde os custos são baixos e eu consigo entregar bons resultados. Hoje a nossa visão é fabricar os veículos em Manaus. Então, o nosso objetivo é fazer isso. Hoje, nossa estrutura em São José, ela é uma estrutura muito mais de pesquisa e desenvolvimento, então a gente está já desenvolvendo o primeiro veículo aqui, fazendo as primeiras peças, mas a nossa intenção é que quando a gente tiver num nível de maturidade de fabricação, a gente entre numa fase onde eu preciso ter uma capacidade fabril lá em Manaus, muito possivelmente, para conseguir fabricar e entregar esses veículos. Por que isso faz sentido? Porque a gente vai ter os veículos mais perto do mercado consumidor final. Então eu consigo facilitar essa questão logística. Fatalmente, alguns componentes desse veículo ainda seriam fabricados na nossa unidade de São José dos Campos, mas acredito que a grande maioria vai ser fabricado lá. Hoje vocês têm em Manaus, então, um escritório que está fazendo prospecção, contato com possíveis clientes e algumas outras questões, talvez envolvendo o projeto, né? Daqueles pedidos que vocês, aquelas cartas de intenções, qual que é o perfil dos consumidores? São lojas, são moradores? Quem que estaria interessado em ter um veículo de vocês? Perfeito. Essa é uma parte muito importante, como eu comentei, a empresa a gente tem que olhar para todos os aspectos do negócio e a carta de intenção de compra, que é o modelo que a gente tem adotado, é justamente uma maneira que a gente encontrou de mostrar para os nossos potenciais investidores que o mercado demanda pelo produto. E aí, esses clientes, eles são geralmente, na verdade o perfil ele é bem diverso, não tem um perfil padrão. A gente tem clientes como lojas de varejo, que têm um interesse em entregar produtos nos interiores da Amazônia. A gente tem empresas do transporte de pessoas que atuam na região. Tem também empresas do transporte de carga. Tem também CPFs, então pessoas físicas que têm interesse em ter um desse particular, seja para o seu deslocamento
o seu sítio, para sua fazenda, coisas do tipo. Hoje também já temos negociações com as Forças Armadas, que também já manifestaram que tem interesse em ter um veículo desse para a questão de abastecimento de pelotões de fronteira que tem na região. Então, assim, os clientes eles são bem diversos. E é justamente por isso que Quero Líder nasceu, porque quando a gente olhou para esse mercado, a gente viu que, na verdade, eram vários nichos de mercado que não eram endereçados e que tinham esse problema e que não era solucionado justamente porque não tinha nenhum produto com as características desse produto que a gente está desenvolvendo. E aí, bom, o nosso veículo ele é uma solução multiplataforma, porque ele vai servir para o transporte de pessoas e de cargas na região, mas pode ser utilizado para outras coisas, como, por exemplo, fazer vigilância e segurança, patrulha. Nossa região amazônica faz fronteira com diferentes países, então é sempre importante ter as Forças Armadas bem guarnecidas. E também fazer a substituição das ambulâncias, que são lanchas utilizadas como ambulância. Então você imagina ali, está em estado grave, quebrou um braço, uma perna, precisa chegar no hospital, só que vai de barco ali a 20 km por hora. Então a gente consegue também utilizar o nosso veículo para servir de ambulância e chegar mais rápido aos hospitais. Falando de modelo de negócio, a Airliver é uma empresa, então a gente precisa ter esse lado comercial também bem detalhado, um plano bem feito. E aí, pegando dados da ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, no ano passado, 12 milhões de viagens de passageiros aconteceram na região amazônica e 43 milhões de toneladas de carga de alto valor agregado foram transportados. E aí, pegando um market share de 5% do mercado de passageiros e de 2% do mercado de cargas, a gente tem só dentro da região amazônica uma demanda de 1.200 veículos. E aí, a gente também tem o potencial que vai além da região amazônica. Nosso veículo pode fazer operações costeiras, então a gente sempre traz o exemplo aqui de fazer uma viagem entre Santos e Rio de Janeiro, fazer um mercado de travessia, talvez saindo ali de Pernambuco ou do Rio Grande do Norte para Fernando de Noronha, por exemplo, fazer transporte para ilhas, arquipélagos e até mesmo transporte para plataformas offshore, aquelas plataformas petroleiras que ficam em alto mar. E aí, totalizando todos esses mercados, a gente projeta uma receita acumulada até 2036 de 2,5 bilhões de dólares. Hoje nós já temos cartas de intenção de compra, totalizando 48 milhões de reais, e a gente já tem também oficializado o interesse do Exército Brasileiro em utilizar o nosso veículo para fazer as atividades, as operações deles. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.